2 Coríntios capítulo 12, a visão de Paulo, diz assim o texto: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está defendendo o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele está combatendo algumas pessoas na igreja de Corinto que se achavam super apóstolos. Esses homens que estavam lá na igreja de Corinto, eles ficavam caluniando, ficavam se levantando contra o ministério do apóstolo Paulo, e eles ficavam se achando, eles pensavam que era alguma coisa, eles ficavam se exibindo, se vangloriando de algumas coisas da aparência, do exterior. E Paulo está escrevendo à igreja de Corinto: meus irmãos, como que vocês podem aturar pessoas como essas, estes, entre aspas, superapóstolos, que se dizem, se auto-intitulam superapóstolos? Eles acham que são mais usados, que são mais poderosos, que são mais santos. Esses homens que ficam atacando o meu ministério, esses homens que estão enganando e explorando vocês. E Paulo vai defender: olha, essa igreja aí foi nós que evangelizamos, nós que abrimos, nós sofremos mais do que eles, nós pregamos mais do que eles, nós trabalhamos mais do que eles, e hoje eles estão aí arrancando o dinheiro de vocês, dando um de artista, um de famoso aí com vocês, e nós, que somos seus pais na fé, o apóstolo Paulo com seus companheiros, não exploramos vocês e nem abusamos de vocês, e vocês têm tolerado esse tipo de obreiro no meio de vocês. Então, se for para se gloriar, então chama todos esses super apóstolos aí, esses obreiros aí que acham alguma coisa, e manda eles vir debater comigo. Pega o ministério deles e compara com o meu ministério. Então Paulo começa: olha, eu vou ser um insensato agora, já que eles estão se vangloriando na carne e vocês estão babando aí, achando que é alguma coisa, então eu vou ser insensato também. Eu vou começar aqui a me vangloriar na minha carne. Então Paulo vai dizer: se eles são judeus, eu também sou da tribo de Benjamim. Se eles são formados na lei, eu também aprendi aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, persegui a igreja. Então Paulo começa a dizer, a divulgar quem ele é, o seu trabalho, o seu ministério. É claro,
Não é porque Paulo é orgulhoso e quer se exibir, se mostrar. Mas Paulo disse: agora, já que vocês estão admirando esses homens falsos, eles só se vangloriam no exterior, mas no interior não. Então eu vou dizer então quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço, e vocês comparem para ver quem é melhor, quem é mais usado, quem é maior. Paulo não estava se exibindo. Paulo começou a falar do trabalho que ele fez, do preço que ele pagou, mas no sentido de testemunhar aquela igreja, que esses homens aí, que se dizem superapóstolos, eles não pagaram preço nenhum. Não foram eles que abriram a igreja, não foram eles que começaram a obra, e agora eles estão explorando e abusando vocês. E nós que somos o pai de vocês na fé, não exploramos vocês, não abusamos de vocês, e nós temos a marca dos apóstolos, sinais, maravilhas e prodígios, que eles não têm. Ou seja, em tudo nós superamos eles. Eles ficam se vangloriando na carne, e eles não têm motivo nenhum de se vangloriar. Agora nós, o apóstolo Paulo junto com seus cooperadores, sim. Então ele vai dizer: é necessário que eu continue a me gloriar com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Paulo está falando que é necessário ele se gloriar neste momento. Se gloriar como? Passando as visões, as revelações, falando do preço que ele pagou, falando dos sofrimentos que ele passou, falando do trabalho que ele iniciou, que ele ganhou aquelas almas, que ele batizou aquelas almas. Então nesse sentido ele estava se gloriando, mas não porque ele queria fazer propaganda de si mesmo, mas porque era necessário ele falar isso para se defender dos ataques desses homens lá de Corinto. Então aqueles homens estavam falando um monte de coisa de Paulo, acabando com o ministério de Paulo. Então Paulo, para se defender, teve que se gloriar, porque foi necessário. Ele teve que falar: eu ganhei esse tanto de alma, eu expulsei esse demônio, eu curei esses enfermos, eu abri essas igrejas, eu sempre trabalhei, nunca pedi nada para eles, e esses daí que não fez nada tá arrancando dinheiro de vocês. Então ele teve que se vangloriar para a sua defesa, para defender o seu ministério, o seu chamado, o seu apostolado, e desmascarar aqueles que nada fazem e ainda fica dando um de famoso e arrancando dinheiro dos coríntios. Então é necessário que eu continue me gloriando, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo era um homem, meus irmãos, que recebia visões e revelações, e ele então vai passar as visões e revelações de Deus, porque é necessário para ele defender a sua intimidade com Deus, o seu chamado com Deus, o seu apostolado diante daquela igreja, porque os homens daquela igreja estavam atacando Paulo, alguns pregadores de lá, que se diziam superapóstolos. Eles se diziam superapóstolos, falavam mal de Paulo, mas Deus não aprovava ele com sinais, maravilhas e prodígios, mas Paulo Deus aprovava. Eles falavam de Paulo, mas Deus dava visão e revelação tremenda para Paulo, para eles não. Eles falavam mal de Paulo lá, mas Paulo, quando ia lá, não pedia dinheiro nenhum para eles. As outras igrejas que sustentavam ele, e às vezes ele trabalhava fazendo tenda. Agora aqueles lá ficavam, não abriram nenhuma igreja, não estavam lá no início, e agora ficavam arrancando dinheiro daquele povo. Falava mal de Paulo, mas Paulo é que foi lá evangelizar, fazer as concentrações, o ponto de pregação e abrir aquela igreja. Eles chegaram depois. Então quem são eles para falar de Paulo? Só que eles estavam conseguindo fazer a cabeça daquela igreja contra Paulo, porque Paulo não estava lá presente. Paulo estava viajando na obra missionária. Então Paulo vai escrever cartas, e nessas cartas então ele vai falar: vou passar as visões e as revelações, que são marcas de uma pessoa, de um homem que é aprovado por Deus. Louvado seja Deus. E esses sinais seguirão os que creem. Deus vai dar visão e revelação para a tua igreja.
A igreja vai receber visões, revelações. Você, irmão e irmã, vai receber visões e revelações do Senhor para você passar para as pessoas, para a igreja. Deus está entregando visões e revelações nessa manhã. Paulo era um homem que recebia visões e revelações do Senhor e iria passar para a igreja, porque era necessário. Por isso, meus irmãos, é necessário você passar as revelações e as visões que Deus tem te entregado. Eu sei que muitas pessoas não creem em visão e revelação, mas eu creio, eu sei que tem pessoas que creem em visão e revelação porque está na Bíblia. E nós passamos as visões e as revelações porque é algo que Deus nos concede e nos dá, porque é o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E que coisa maravilhosa, meus irmãos, é receber as visões e as revelações de Deus. José, esposo de Maria, mãe de Jesus, ele recebeu revelações e visões em sonhos quando estava dormindo. Deus falou com ele, o anjo falou com ele, disse o que ele teria que fazer, o que iria acontecer, o que o inimigo queria fazer com Jesus. João teve, meus irmãos, também revelações e visões tremendas, e ele vai escrever Apocalipse. Daniel também vai ter visões e revelações. A estátua de Nabucodonosor. Estevão vai ter uma visão de Jesus Cristo exaltado de braços abertos, esperando receber a alma dele quando ele estava sendo apedrejado. Paulo, em suas viagens, o anjo vai falar, o Espírito Santo vai impedir Paulo de ir para certo lugar. Daqui a pouco Paulo tem uma revelação, uma visão de que ele viu um homem dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Porque Deus dá visões e revelações. Deus alerta, Deus avisa, Deus compartilha e partilha do seu coração conosco. Ele fala da sua vontade conosco, Ele fala o que pode acontecer para nos dar o livramento, e Ele diz o que temos que fazer através de visões e revelações também. Deus também fala. Receba em nome de Jesus visões e revelações do céu. Aleluia, meu Deus. Grande Deus. Eu sei que tem muitas pessoas tradicionais, né, que ele só fica na letra, não crê no sobrenatural de Deus. Mas não adianta você querer limitar Deus. Deus é todo poderoso. Ele faz coisas extraordinárias que vai além da razão humana. Grande Deus. Ele vai dizer então: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, já faz 14 anos que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Que na cultura judaica esse terceiro céu, o céu, a atmosfera, o primeiro céu, o segundo céu, o universo, o terceiro céu é onde Deus está. O terceiro céu onde está a glória inacessível de Deus. É o céu espiritual, é o terceiro céu, é o paraíso. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei dizer, só Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, que é o terceiro céu. Então Paulo não sabe esse mistério do arrebatamento de sentidos, arrebatamento espiritual, como o de João também. Foi arrebatado, foi levado. Não sabe se foi só o espírito que foi levado ou se o corpo também foi junto. Eu só sei que eles voaram, foram transportados para lá. Agora eles não conseguem dizer se foi no corpo ou se foi no espírito. Só sabe dizer que isso é arrebatamento de sentidos, arrebatamento espiritual. Deus leva as pessoas ao céu da visão, da revelação. Há 14 anos atrás. E este homem ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Coisas que Deus não permitiu falar para os homens. Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus somente. E as que são descobertas é para os homens. Então tem coisas que são indizíveis, que não é permitido falar ao homem. Deus não fala, Deus não permite falar ao homem. Coisas que nós só vamos saber quando formos morar lá no céu.
aí nós vamos descobrir muita coisa que a gente não sabia e que nenhum homem sabia, porque o nosso Deus é um Deus de mistério. É um Deus que se revelou, mas é um Deus também que tem muitos mistérios, e isso nos deixa curiosos e desejosos em saber. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Eu vou me gloriar na graça de Deus que opera em mim, porque não é eu quem faço, mas é a graça de Deus que opera em mim, que me inspira, que me conduz, que me induz, que me força a fazer essas coisas. Então o mérito não é meu. Eu vou me gloriar num homem interior que é dotado da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esse homem que é usado por Deus, eu vou me gloriar, mas não em mim mesmo, não na minha carne, não no meu exterior, não no superficial, não nas minhas habilidades, qualidades e virtudes, não. Vou me gloriar naquilo que Deus faz por meu intermédio. Vou me gloriar naquilo que Deus me usa. Nisso sim eu vou me gloriar. Deus me usou para curar, Deus me usou para expulsar demônios, Deus me usou para passar as revelações, Deus me usou para pregar, Deus me usou para ganhar almas, Deus me usou para abrir igreja. Nesse homem eu vou me gloriar. Agora eu não vou me gloriar em mim mesmo. Eu fiz, eu preguei, eu ganhei almas, eu curei, na minha força, no meu poder. Em mim mesmo não, porque não tenho mérito nenhum. Somente no homem interior que é transformado por Deus, aonde Deus habita. Muitas pessoas às vezes não querem passar revelações e visões, porque eles ficam com medo das pessoas achar que ele está se exibindo. Deixa achar o que quiser, não tem problema. A Bíblia está falando, é necessário passar as visões e revelações, e dessa maneira, no Senhor, nós podemos se vangloriar. Agora, não na nossa própria virtude e qualidade, na nossa carne. Porque aqueles homens que estavam lutando contra Paulo, eles estavam lá fazendo a obra, estavam lá na igreja, mas não tinham intimidade com Deus, não era usado por Deus. No exterior, na aparência, parecia que eram homens de Deus de verdade, mas só queriam arrancar dinheiro daquele povo, só queriam abusar daquele povo, só queriam ter poder e fama e autoridade sobre as pessoas. Eram vaidosos, orgulhosos, e se achava alguma coisa, e queria então denegrir a imagem de Paulo, porque Paulo sim era usado, Paulo sim era abençoado, eles não. Então Paulo incomodava eles, estavam com ciúme de Paulo, e queria tomar o lugar do apóstolo Paulo, e ficavam atacando ele. E é por isso que Paulo vem se defendendo, e nós chegamos nesse capítulo 12, onde ele fala das visões e das revelações. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Então, se Paulo está se vangloriando ao contar essas visões e revelações, na verdade, ele não é insensato, porque ele está falando a verdade. Agora, esses homens se vangloriavam de mentiras. Falavam que estavam fazendo isso porque eles amavam as almas, por causa disso, mas era tudo mentira. Então eles eram insensatos porque eles se vangloriavam em coisas inválidas. Agora Paulo sim, se ele decidisse se vangloriar, não seria insensato, porque ele está falando a verdade. Realmente Deus deu visões e revelações, realmente Deus usou ele poderosamente, realmente foi ele que evangelizou, foi ele que sofreu por esta igreja. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa visão já fazia 14 anos que ele tinha recebido. Só agora, depois de 14 anos, é que ele vai contar essa visão. Por quê? Aqui está a explicação. Porque ele evitava fazer isso. Ele evita
se vangloriar diante das pessoas. Ele evita fazer propaganda de si mesmo diante das pessoas. Ele evita se autopromover diante das pessoas. Para quê? Para que ninguém pense a respeito dele mais do que vê nele. Porque às vezes tem pessoas que chegam aqui e começam a falar dele, como eu já vi. Em vez dele promover Jesus, ele promove mais ele mesmo. Em vez de falar de Jesus, o que Jesus faz, ele está falando o que ele está fazendo. Mas nós viemos para a igreja para ouvir falar de Jesus, do que Jesus está fazendo, não do que o homem é ou o que o homem está fazendo. Isso aí não importa para mim. Quero saber de Jesus, do que Jesus faz. Quero saber do homem. Então, meus irmãos, tem pessoas que vêm e começam a se autopromover, porque eu sou isso, porque eu fiz isso, porque não sei o quê, e começa a fazer propaganda de si mesmo, e nada de Jesus na mensagem. Até prega o culto inteiro e não toca em Jesus, não fala do que Jesus fez, só dele. Quando não é propaganda, fala das lutas, né? Então, quando as pessoas começam a se autopromover e fazer propaganda, as pessoas começam não, porque eu vou para o monte todo dia e não sei o que, e porque eu estudei com não sei quem, porque eu sei disso, sei daquilo, porque eu sou formado nisso, porque eu ganho isso, não sei o que. O cara só se autopromove, só faz propaganda de si mesmo. E as pessoas então começam a olhar para ele e achar que ele é um Superman, Jesus na terra, e todos devem ser igual a ele, e ele fica todo exaltado e inchado, e as pessoas começam a ter uma admiração, uma certa estima por aquela pessoa, como se aquela pessoa não tivesse pecado, como se aquela pessoa não tivesse falha. Então as pessoas tiram conclusões de que aquela pessoa é superior aos demais que estão aí sentados, quando na verdade isso é mentira. Quem está aqui, quem está aí sentado, tem as mesmas fraquezas e também pode receber as mesmas revelações. Então, para evitar que as pessoas pensem muito sobre Paulo, então ele não falava muito sobre essas coisas. Para evitar que as pessoas ficassem admirando ele muito, aplaudindo ele muito, parabenizando ele muito, ele evitava falar das visões, das revelações e de todo o preço que ele estava pagando pela igreja. Ele evitava falar muito nessas coisas, tocar nesses assuntos, porque senão as pessoas iam achar que ele não peca, ele não tem fraqueza. Esse homem nem passa luta, ele é tão usado, tão abençoado que ele nem passa luta. Ele é tão abençoado, tão usado, tão experiente, tem tanta intimidade, que eu acho que ele não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem dor de barriga. Acho que ele não tem necessidade nenhuma, como nós. Acho que ele é um Superman, acho que é um anjo aqui na terra. Então, quando as pessoas, se Paulo ficasse contando muito, se vangloriando muito das visões, das revelações, do que ele fazia, de quantas almas ele ganhava, as pessoas iam pensar muita coisa dele, e ia elevar ele muito. Então Paulo evitava falar isso. Então ele disse: eu prefiro então se vangloriar em minhas fraquezas. Às vezes as pessoas falavam do missionário, é um missionário da Viniranda, não sei o que lá. E as pessoas falavam como se o missionário fosse Deus aqui na terra, como se ele não tivesse problema com a esposa, com os filhos, como se ele não tivesse problema de saúde, como se ele não tivesse erros. Então as pessoas, por quê? Porque as pessoas só ouviam ele de longe, ele pregando, ele expulsando demônio e curando, mas não viam ele pessoalmente, na intimidade. Acho que o missionário ora 24 horas, acho que ele não vai pescar, acho que ele não vai no lanche, acho que ele não vai na sorveteria, acho que ele só fica orando, lendo a Bíblia. Então, a gente fica ouvindo as pessoas e nós começamos a tirar uma conclusão de que aquela pessoa deve ser assim. E eu nunca vou ser como ele, nunca vou orar como ele, nunca vou pregar como ele, porque eu acho que ele é assim, assim, assado. Então Paulo não queria que as pessoas pensassem essas coisas dele. Então ele diz: eu evito me vangloriar, a não ser nas minhas fraquezas. Porque quando você vê que o líder, o pregador, o pastor, o obreiro,
ter as mesmas fraquezas com você, mas está na presença de Deus, Deus está abençoando usando, logo você não vai desanimar. Você vai dizer, opa, ele é igual a eu, então Deus pode me abençoar, me usar também. Ele não é fora do normal, ele é um ser humano como eu posso chegar onde ele chegou, eu posso ser usado como ele é usado, eu posso ser abençoado como ele foi abençoado. Então me gloriarei em minhas fraquezas. Agora olha só o que ele vai falar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, a obra que nós fazemos para Deus, os dons de Deus que são manifestos em nossas vidas, as visões e revelações que nós recebemos, tem certas coisas que Deus dá ao servo, que o servo tem que tomar cuidado, porque o servo pode estragar tudo, porque tem pessoas que já se estragaram, tem pessoas que apodreceram, tem pessoas que se incharam, virou Superman, era usado, era abençoado, cheio dos dons, mas não tomou cuidado. O orgulho, a soberba dominou o coração. Por causa do quê? Porque ele era usado, porque ele expulsava demônio, porque ele curava os enfermos. E aí ele via que ele era mais usado que os outros, que ele recebia mais visão e revelação que os outros, e ele começou, o ego dele, quase que tocou lá no topo do céu, de tão cheio que o ego dele ficou. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a ruína. Então Paulo, ele é sujeito à exaltação, ele é um homem, ele está dizendo que se Deus não impedisse, Paulo iria se auto-exaltar, iria ficar inchado e acabar se desviando, porque Deus ia abandonar ele, porque quando o orgulho, a vaidade, a soberba toma conta do homem, ele se separa de Deus. Então, para não perder o apóstolo Paulo, para não perder o seu servo, Deus vai tomar medidas drásticas, Deus vai tomar medidas radicais, Deus vai fazer algo para não perder o seu servo, por causa da vanglória, por causa da autoexaltação, por causa do inchaço, por causa da soberba. Então tem pessoas que acham que só o pecado corrompe, as qualidades também corrompem o homem. E eu digo para você que o que mais estraga o homem é mais as qualidades e virtudes que estragam o servo de Deus do que o pecado. Quando a pessoa é rica demais, quando a pessoa é bonita demais, quando a pessoa prega demais, quando a pessoa canta demais, quando ele ora mais que os outros, ele jejua mais, ele evangeliza mais e tudo mais, porque ele é mais bonzinho, porque ele é mais santo, porque ele é mais certinho, porque ele sabe mais. Então, as qualidades, as virtudes, os dons, Deus nos usar, revelações de visões, todas essas coisas, se não soubermos administrar, nós se corrompemos, se estragamos e morremos espiritualmente. Quantas pessoas já não estão mais na igreja? Quantas pessoas se desviaram? Que era uma bênção. Mas será que é porque eles, por ser usado, por ser uma bênção, não tomou cuidado? Porque para você se manter de pé diante dos homens, você tem que manter-se humilhado diante de Deus. Enquanto você se manter com boca no pó de joelho diante de Deus, aos pés de Jesus, então você vai continuar de pé diante dos homens. Mas a partir do momento que você está de pé diante dos homens e acha que é o seu mérito, acha que você que é bom, que o poder está em você, que o padrão de santidade é você, que quem sabe é você, que quem faz é você, Então você vai ficar sozinho com você mesmo.
a milhas, a quilômetros de distância dos soberbos, dos orgulhosos espirituais. É o orgulho espiritual. Então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo, meus irmãos, ele vai ser, não querendo fazer comparação, mas para entendermos, o maior apóstolo. O maior apóstolo. Ele vai escrever Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Ele vai escrever Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, Filemão. A maioria das cartas do Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento é Paulo que vai receber. Ele vai receber a revelação de Deus, a iluminação, a doutrina, a mensagem, a palavra, a teologia. Ele recebe diretamente de Deus. E tudo isso então é escrito. Paulo, ele vai dar a doutrina. Paulo, ele vai dar a coluna dorsal da igreja. Ele vai dar o esqueleto da igreja. Paulo vai dar as maiores doutrinas para a igreja, as doutrinas mais importantes para a igreja. Que homem usado, que homem abençoado, que intimidade. Ele mesmo diz que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum. Ele recebeu diretamente de Deus. Não é que nem eu e você, que nós ouvimos a pessoa. Não tinha uma Bíblia. Hoje nós lemos o evangelho, ou alguém prega o evangelho. Mas naquela época ninguém pregou o evangelho para ele, ninguém ensinou, ele não teve com nenhum apóstolo, e nem ele leu a Bíblia, porque não tinha o Novo Testamento. Ele recebeu diretamente por revelação. O Espírito Santo veio sobre ele e o inspirou. E olha só as coisas que ele escreveu. Que palavras, que doutrinas tremendas, que até Pedro vai elogiar, até o apóstolo Pedro, o grande Pedro, vai elogiar Paulo. Meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, às vezes é difícil de interpretar, que os inconstantes às vezes querem distorcer as cartas de Paulo. E Pedro vai comparar as cartas de Paulo com as escrituras sagradas, ou seja, ele está dizendo que as palavras, as cartas de Paulo, é a palavra de Deus inspirada na vida dele. O apóstolo Pedro falando isso, e que ele recebeu revelações de doutrinas tremendas. Pedro vai elogiar Paulo, meus irmãos, fazia milagres extraordinários. Ele ressuscitava mortos, expulsava demônios, curava enfermos. O lenço de Paulo saiu abrindo igrejas, meus irmãos, por tudo que é cidade daquela época da Ásia, do Império Romano. Ele era apóstolo dos gentios. Ele viajou mais do que todos. Fora que ele foi preso várias vezes, apedrejado várias vezes, passou frio, fome, naufrágio várias vezes. Nenhum apóstolo, ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, e eu sou um apóstolo que foi chamado atrasado, depois do tempo. Porque foi em 35 depois de Cristo, mais ou menos, que Paulo foi chamado, porque o próprio Deus apareceu para ele numa glória e numa luz, e o converteu. Não foi ninguém que pregou Paulo aceita Jesus, foi o próprio Jesus que foi lá e apareceu para ele, e caiu por terra e se converteu a Jesus. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ele é especial para Deus. Ele é escolhido. Ele disse que ele vai ser escolhido desde o ventre da mãe dele. Ele disse. Meus irmãos, nenhum apóstolo abriu mais igreja do que ele. Nenhum apóstolo pregou e debateu com fariseus mais do que ele. Ninguém escreveu mais cartas, mais doutrinas do que ele. O maior homem de Deus, na minha opinião. Alguns falam que é Moisés e outros, mas no Novo Testamento, principalmente, para mim é Paulo, depois de Jesus. Ele foi, meus irmãos, castigado 5 vezes, mais do que Jesus. Ele quase morreu várias vezes. Então o preço que ele pagou, ninguém pagou. Ele chorou pelas cidades que estavam na idolatria.
Então, meus irmãos, por ter recebido, por ter sido usado tanto assim, por ter pagado um alto preço que ninguém pagou, por ter recebido a doutrina, a revelação de Deus, então ele tinha tudo para se achar maior do que todos e melhor do que todos. E se ele falasse isso, ele não estaria mentindo, porque de verdade ele é maior do que todos, melhor do que todos. Mas ele não ficava se exibindo, fazendo autopropaganda e se autopromovendo. Mas aqui ele está combatendo com homens que estão atacando ele. Então ele está se defendendo. Mas para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, e que grandezas, foi-me dado um espinho na carne. Que espinho na carne é esse? Um mensageiro de Satanás. Esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás, que é uma atormentação, uma tormenta. Foi-me dado um espinho na carne, porque espinho, né? Você fura, né? A sua carne, a sua pele e dói. Então, espinho na carne, nós podemos pensar, é claro que não está claro no texto, mas se é na carne, é porque deve ser uma enfermidade no corpo, na carne. Então, espinho na carne. E que esse espinho na carne, essa enfermidade no corpo, era uma ação de um mensageiro de Satanás. E esse mensageiro de Satanás, esse anjo caído, esse demônio, iria então atormentar Paulo com essa doença, com essa enfermidade na carne. E quem fez isso? Foi da vontade de Satanás? Foi Satanás que quis fazer isso? Não. Ele disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado. Deus deu isso a ele, Deus permitiu isso na vida dele. Louvado seja Deus. 3 vezes roguei o Senhor que tirasse de mim. O judeu, quando ia pedir alguma coisa, ele só, no máximo, 3 vezes ele pedia a mesma coisa. Eles tinham tanta fé que eles só pediriam 3 vezes. Eles não ficavam pedindo. Eles pediam e já acreditavam que Deus ia dar. No máximo eles rogavam 3 vezes. Por isso que ele fala, 3 vezes roguei ao Senhor. Porque depois da terceira, ele não ia pedir mais. Então na terceira vez, e a última vez que Paulo estava pedindo, Deus vai responder a oração dele. Mas a resposta não era aquele que ele queria. Deus vai responder, mas não aquilo que ele esperava. Deus vai falar, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Eu não vou arrancar essa enfermidade não. Eu não vou impedir esse demônio de te atormentar não. Isso aí vai ser a sua cruz, o seu espinho na carne, por toda a sua vida. Você rogou aí, eu sei que seria a última vez, a terceira. Então eu te respondo, para você não ficar confuso, achando que você está em pecado, achando que você está desviado, que Deus não te quer. Saiba que tudo isso é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com esse espinho na carne, com essa doença, com essa enfermidade, você sempre será humilhado. Toda vez que você tentar se vangloriar de alguma revelação, o espinho na carne vai te humilhar. E você, vai abaixar a cabeça. Toda vez que você estiver já se distanciando de Deus por causa do orgulho espiritual, o mensageiro do inferno vai vir e vai te esbofetear, para você ver que você não é nada. Toda vez
vez que o seu ego estiver sendo alimentado e você começar a ficar inchado, cheio de si, a cruz vai pesar em você. E você vai reconhecer que você é fraco, que você é tão fraco que até um verme te mata. E assim você não vai se sentir melhor do que ninguém. Quando você não tiver força para orar, força para jejuar, ânimo para evangelizar, quando você vê que os seus pensamentos e sentimentos são pecaminosos, quando essas coisas acontecerem com você, você vai saber que Deus só usa você pela graça dele. E que em você não habita bem nenhum. Então, muitos dos males que estão na nossa vida, meus irmãos, não murmura não, não reclama não. Esse mal que está às vezes sobre a nossa vida, sabe o que significa? Deus não quer te perder. Deus não quer que você se estrague. Deus, Ele quer impedir que o orgulho, a soberba, a exaltação te domine e te estrague e te leve para longe de Deus. Por isso Ele permitiu o mal, para te dar tapa na cara, para te rebaixar, para colocar sua boca no pó, para manter você de joelhos, para você ver que você é um fraco, não aguenta nada, e que tudo que está acontecendo, e essas visões, revelações, e esse preço que você está pagando, e a forma que você está sendo usado, é a graça de Deus que está trabalhando em sua vida, e não é mérito de você mesmo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele vai se alegrar, se vangloriar nas fraquezas dele. Senhor, não tenho força para orar. Senhor, não tenho força para jejuar e ir para a igreja, evangelizar. Eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas não consigo. Nisso ele vai se vangloriar. Porque se ele conseguir orar, se ele conseguir jejuar, se ele conseguir fazer alguma coisa para Deus, é porque é o poder de Deus fazendo isso. Porque ele já orou. Senhor, eu não tenho força para orar, para jejuar, para servir a Deus, para ir para a igreja. Então você já orou reconhecendo sua fraqueza. Então se você conseguir orar, jejuar, fazer algo de Deus, não é porque você conseguiu agora, é porque Deus viu que você se humilhou, viu que você reconheceu suas fraquezas, então Ele enche você de poder para você fazer todas essas coisas. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então o poder de Deus é derramado sobre os humildes, sobre aqueles que se rebaixam, se humilham diante dele, para aqueles que reconhecem suas fraquezas. Agora aqueles que ficam se comparando, né, para ver quem é o melhor, quem é maior, quem é superior, quem é mais usado, quem expulsa mais demônio, quem cura mais doente, quem prega melhor, quem canta melhor, essas pessoas que ficam assim na igreja, ó, zero, nota zero para eles. O poder de Deus não vai ser derramado sobre eles. Pelo contrário, eles estão a cada dia mais distantes, com a sua soberba e inchaço. E eles não têm motivo de se vangloriar de nada. Só na carne, no exterior eles podem se vangloriar, mas no interior não. Um dia, o pastor Paul Washer, dos Estados Unidos, conta uma história que um jovem novo convertido, cheio de fé, novo convertido, cheio de fé, primeiro amor, ora e jejua como ninguém. E nessa fase eles começam a considerar que até o pastor deles não é espiritual, porque ele começa a comparar a fé das pessoas com a fé dele. Então o novo convertido vem com tudo, cheio de fé, orando e jejuando. Ele olha esse povo tudo morto, esse povo carnal. Por quê? Porque ele está no primeiro amor, está no ritmo, né? Está orando mais que todo mundo, está jejuando mais que todo mundo, porque é novo convertido, porque está no primeiro amor. Ah, esse meu pastor aí está morto, esses crentes aí não querem fazer nada. E começa, porque ele está comparando com ele mesmo, porque ele está sendo mais do que todo mundo, porque ele está fazendo mais que todo mundo. Aí poxa, disse que aconselha esse jovem assim: Deus
vai retirar a graça dele da sua vida. Até o ponto que você não vai ter força nem para ler a sua Bíblia. Porque se ele não fizer isso, você vai se perder com o seu orgulho espiritual, com a sua soberba e vaidade espiritual. Então, quando essas pessoas orgulhosas espiritualmente começam a se comparar, a julgar todo mundo, esse povo rebelde não quer fazer nada, esse povo não ora como eu, e ele pode até ser verdade que ele está orando, jejuando, pregando, cantando mais que todo mundo, mas por ele estar se vangloriando, Deus vai retirar toda a graça da vida dele, para ele ficar humilhado. É claro que ele não vai falar para ninguém, mas ele sabe que ele não está conseguindo mais orar como antes, jejuar como antes, tudo porque quando ele estava bem, ele começou a humilhar as outras pessoas, começou a desprezar as outras pessoas, e ele não deu glória a Deus, ele deu glória a ele mesmo, e agora Deus tira a graça dele, para ele aprender a lição. Para ele aprender uma lição. Então a pessoa está lá toda inchada espiritualmente, começa a julgar todo mundo. Daqui a pouco ele está mais fraco do que os fracos. E o julgamento que ele fez quando ele estava bem, agora vai voltar para ele quando ele estiver mal. E aquilo que ele cuspiu para o alto, volta e cai na testa. Volta para ele mesmo. O feitiço se volta contra o feiticeiro. Mas Deus dá graça aos humildes, que se vangloriam nas fraquezas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. É nisso que eu vou me gloriar. Porque quando sou fraco, nesse sentido, né? Ele não está falando que assim, que ele se vangloria na fraqueza porque eu estou pecando, então estou fraco, então vou se vangloriar nos meus pecados. Não. Fraqueza aqui não é os pecados que ele está falando. Fraqueza aqui está bem claro, é as perseguições, é as angústias, é as necessidades, é os insultos, é o espinho na carne. É esse tipo de fraqueza que ele está falando. É que tem gente que pode achar assim, não, eu estou aqui assistindo uma pornografia, estou pecando, então vou se vangloriar, eu estou fraco, então vou me vangloriar nessa fraqueza. Não é dessa fraqueza que ele está falando, não. Pecado não é ferimento de guerra. Pecado não é ferimento de guerra. Agora, esse tipo de fraqueza, sim, ela é válida, é ferimento de guerra para soldados que estão no campo de batalha. Insultos, necessidade, fome, frio, apedrejamento, perseguição, afronta. Então, quando nós estamos passando por angústia, sofrimento, nós estamos fracos. Então, quando estou fraco, é que sou forte, porque o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Por exemplo, uma pessoa que está passando luta com o esposo, com os filhos, está em um verdadeiro inferno na sua casa, só chora, já até parou de fazer a obra de Deus, porque é muita pancada, é muito golpe, e a cada dia que passa está mais doendo mais, está mais magoada, sofrendo, e já não tem força nem, está que nem Ana, que ia no templo e orava, mas não saía nem a voz, só mexia os lábios, e o sacerdote achou que ela estava bêbada. Ela estava tão triste, depressiva, que as palavras nem saíam, só o gemido, só as lágrimas, e os lábios mexendo, tão fraca. Então essa pessoa está nessa condição. Então a gente vê que essa pessoa não vai ter força nem para orar, para jejuar, para abrir culto, para pregar, para nada. Mas de repente essa pessoa aparece na igreja para fazer campanha. De repente ela canta o hino, mesmo sem força, mesmo na fraqueza. De onde que está vindo essa força para cantar? De onde que está vindo essa força para ir para a igreja fazer campanha? De onde está vindo essa força para buscar Jesus? De onde está vindo esse poder? Esse poder é de Deus, que vem através da fraqueza. Confiem, meus irmãos, confiem no poder de Deus.
O poder de Deus vai ser derramado na sua vida. Quando você estiver fraco, quando você se considerar fraco, quando você vê que não tem mais força, não suporta, não aguenta mais, o poder de Deus vai descer, vai te envolver e vai te levantar. Aleluia, meu Deus. Que Deus abençoe. Aleluia.